Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, um profissional com mais de duas décadas trabalhando junto ao setor de produção de alimentos no Brasil, e por várias e várias vezes já me peguei pensando, por que o Brasil, na situação que tem, da forma como é apresentado os resultados do agronegócio brasileiro, não consegue combater a fome dentro do país? Por que o número de pessoas que vivem uma insegurança alimentar é tão grande no Brasil? Algo em torno de 70 milhões de pessoas. Lembrando que a segurança alimentar parte de um princípio de pelo menos 3 refeições ao dia. Pelo menos uma família precisa ter 3 refeições diárias. Eu respeito muito e tenho uma admiração muito grande pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Porém, em um determinado evento, ele, Roberto Rodrigues, fez um pronunciamento que eu discordo totalmente, que o Brasil será um grande líder mundial no combate à fome do mundo. A realidade é que o Brasil não consegue resolver os problemas dentro do Brasil. A incompetência e a falta de capacidade de entendimento sobre soluções e problemas é muito grande. O Brasil vive uma política extrema sobre todos os assuntos. Sobre o agronegócio também não é diferente. A política reina e impera sobre os assuntos do setor. Logo, tudo que seria de fácil resolução vira burocracia e vira problema político. Vira debate entre situação e oposição. E isso leva cada vez mais à difícil resolução de problemas simples e que poderiam ser resolvidos muito rapidamente. O Brasil não tem condições de ser um líder mundial no combate à fome. O Brasil pode ser um grande produtor de alimentos. Nós não somos o celeiro do mundo. Existe inviabilidade muito grande dentro do Brasil para nós produzirmos alimentos. Nós não conseguimos viabilizar a produção e a comercialização dos alimentos dentro do Brasil com margem de lucro para quem produz. E quem tem dúvida, pode dar uma olhada que o aumento nos pedidos de recuperação judicial e do endividamento do produtor rural cresce e cresce a passos largos. A própria indústria já está entrando com vários pedidos de recuperação judicial. Logo, o Brasil precisa descer de um pedestal que ele, Brasil, se colocou. Nós não somos competitivos no mercado mundial. Nós vivemos da sazonalidade. Nós temos inúmeros problemas internos a serem resolvidos, mas em contrapartida, o Brasil prefere, por exemplo, importar alimentos com tributação zero. Deixar o agronegócio na dependência de um plano safra, da importação de adubos e fertilizantes, com custos que inviabilizam a comercialização dos produtos dentro do Brasil. Imagina fora do Brasil. Nós estamos diminuindo o leque da competitividade e passando a viver cada vez mais da sazonalidade. A FAO, que é uma instituição para mim extremamente política, nada prática, não é objetiva, não tem foco na resolução, mas sim na política sobre os assuntos referentes à alimentação, ao produto, ao alimento e à necessidade mundial de ter acesso a um alimento mais barato, porém de qualidade. A FAO estima que daqui a 30 anos o mundo precisará aumentar algo em torno de 70% a produção de alimentos. A FAO acredita que se chegarmos nesse montante do aumento de produção, não faltará alimento para ninguém. Eu discordo totalmente. Os mais vulneráveis ficarão sim sem ter acesso ao alimento. Porque produzir alimento a qualquer custo é sinal que o preço dos alimentos estarão de difícil acesso por aquelas pessoas de menos condições financeiras. Então a FAO trabalha muita política e muito pouca resolução. E aí nós nos voltamos para dentro do Brasil e analisamos a postura do Brasil perante o mundo. Nós não trabalhamos com representatividade perante o mercado mundial. São as tradings e as grandes associações que mandam e desmandam. Ministério da Agricultura é apenas uma porta que oficializa negócios. Ministro da Agricultura, uma mera figura representativa, que faz apenas aquilo que as associações e as tradings mandam. Nós precisamos entender que existem pontos específicos que precisam ser tratados. E a iniciativa privada precisaria tomar a frente de muitas situações. Quem não sabe que o Bill Gates, um empresário de um setor tão importante, há muitos anos já vem mirando a produção de alimentos. Assim como outros milionários e bilionários que já entenderam que
A grande guerra, num futuro, será em busca por alimentos. A população mundial vai crescer e crescer muito num curto espaço de tempo. E nós precisamos produzir alimentos para saciar a necessidade dessa população. Mas com relação à produção de alimentos para o mundo, o que esperar? A única certeza que temos é que o crescimento populacional é certo. Agora, como nós vamos aumentar a produção e vamos dar viabilidade para quem produz e acesso ao alimento para quem precisa, é algo extremamente político. Quem não lembra do fato também da FAO com o Elon Musk, onde a FAO propôs ou questionou ele, Elon Musk, do porquê do investimento no espaço, sendo que o mundo precisaria de ajuda. Ela, a FAO, trouxe à tona a necessidade de um investimento para resolver a fome mundial. Elon Musk se propôs automaticamente a oferecer o dinheiro necessário para acabar com a fome no mundo. Porém, Elon Musk exigiu informações de onde o dinheiro foi investido, para quem que foi investido. Automaticamente, o assunto do combate à fome morreu. Porque, para governos, de uma maneira geral pelo mundo afora, resolver os problemas da fome, da seca, não é o objetivo. Quanto mais triste ou mais encarcerado um povo estiver, mais fácil de ser dominado. Assunto de combate à fome morreu. Eu já diria para Elon Musk de uma outra forma. Não precisa dar o dinheiro para o combate à fome. Vamos investir dinheiro na produção de alimentos. Vamos escolher lugares mais remotos do mundo. Vamos tornar eles oásis na produção de alimentos. Diferentemente de qualquer nação produtora, porque tudo já está praticamente corrompido e comprometido. A política se sobressai sobre todos os assuntos referentes à produção de alimentos e eu acredito que por praticamente 100% do mundo afora. Então a hora é de investir na produção de alimentos, com viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Partindo de um princípio da necessidade mundial, para atender todas as classes, sem discriminação. O mundo tem condições para isso. Mas, tomando por base a desorganização, a falta de gestão e a incompetência de governos que entram e governos que saem no Brasil, nós podemos acreditar que praticamente 70% do que acontece no mundo é igualzinho ao Brasil. Nós sabemos que todos os países têm problema, mas olha o crescimento da China nas últimas décadas, a dedicação, o quanto a China evoluiu. Eu nem falo nos Estados Unidos, uma potência, mas vamos pegar o exemplo da Índia, o quanto vem crescendo na produção de alimentos. Com certeza vai passar do Brasil a passos largos. E o Brasil, de uma maneira incompetente e irresponsável, está estagnado, achando que ele, Brasil, é o celeiro do mundo. Não somos e nem nunca vamos ser. Se esse modelo de gestão falido ainda se sobressair sobre o agronegócio nos próximos anos. Nós temos a preocupação básica com preço, produto, padrão e volume, seja no mercado interno e externo. Isso dá a base para que o Brasil e o mundo possa produzir conforme o que o mercado está buscando. Investimento o mais perto do ideal possível. Retorno com certeza existirá. Mas para isso precisa organização, planejamento e conhecimento. Coisa que nenhum governo brasileiro teve até hoje, nenhum ministro praticamente da agricultura que passou por Brasília teve, e Ministério da Agricultura nunca teve por base a aproximação com o campo. Sempre se fechou no seu reduto do seu gabinete de Brasília, pensando e se preocupando apenas com o seu reduto eleitoral. E aí eu falo dos ministros da Agricultura que por lá passaram. Nós temos esses problemas ligados à segurança alimentar no mundo? Sim, muitas pessoas pelo mundo afora passam fome. E quantos alimentos são desperdiçados também? Quantas 1000 toneladas são jogadas fora todos os dias? E isso acontece no Brasil também. Quantas pessoas vivem em situação de miséria no Brasil? O tal país considerado celeiro do mundo? Essa arrogância que algumas pessoas têm, principalmente aqueles que passam por Brasília, que não conhecem nada de agronegócio. Falam apenas aquilo que escutam. E quando escutam, o que falam remete apenas um mau cheiro, podridão, porque não sabem a realidade que o setor vive. Nós temos a total falta de comprometimento por parte governamental, seja ela federal, estadual e municipal. Não se dedicam, não têm vontade, não fazem
um trabalho correto para poder desenvolver a produção de alimentos pelo Brasil afora? O Brasil produz alimentos nos 26 estados e no Distrito Federal. Não existe uma malha rodoviária capaz de reduzir custos e fazer com que todas as regiões produtivas tenham acesso aos grandes centros e também aos portos, pensando muito no mercado internacional. O mundo produz alimentos. Os 181, 182 países produzem alimentos, uns mais e uns menos. A grande oferta de alimentos, ela é real. E, infelizmente, a base não vem a partir de uma média de preço. Geralmente as bolsas são pautadas naqueles que produzem com preços menores. Desigualdade. Mas o que o Brasil tem dentro dele, que está estudando essas informações e tentando internamente, a partir de políticas, por exemplo, melhorar a situação e a vida de quem produz? Praticamente nada. E isso se remete diretamente à falta de gestão. A política está sempre em primeiro lugar. Sempre os interesses da oposição e da situação estão lá, no topo. Nunca os problemas relacionados às dificuldades do produtor fazem parte de uma reunião única e exclusivamente. Sempre fica para a terceira, quarta ou quinta situação a ser debatida, quando é debatida. Nós temos os problemas das estruturas governamentais que estão todas comprometidas. Ninguém pode levantar uma bandeira do agro hoje, porque existe o comprometimento com as indústrias e com uma série de outros fatores que nós sabemos que os falsos líderes estão envolvidos. Nós temos vícios e interesses próprios em primeiro lugar, vantagens e privilégios para alguns. Nós temos o problema dessa política em excesso que empobrece e cada vez mais gera um mau cheiro de tanta podridão que se sobrepõe aos interesses do agro. E nós temos também essas questões da FAO. A FAO hoje, assim como a própria Conab do Brasil, no meu entendimento, e eu assumo o que falo, para mim maquia muitos resultados, conforme os seus interesses, conforme a sua ideologia política. Para o lado que convém melhora, para o lado que não convém só piora. Se a Conab fosse realmente séria, ela estaria incorporada no Ministério da Agricultura, que teria como gestor um grande ministro ou uma grande ministra com base no conhecimento, na experiência comprovada junto ao setor do agronegócio. Hoje, as informações da Conab, quem que olha para ela? Diga-me para mim se o setor primário tem acesso a essas informações burocráticas complicadas que a gente, quando pega gráficos e partindo de explicações, acha aquilo tudo muito conturbado, poluído, de fácil entendimento. Para eles, mas não para nós que estamos analisando os resultados. Enfim, sistema já está totalmente comprometido e também corrompido. Interesses são pessoais ou políticos e nunca para o agronegócio. Infelizmente, essa é uma realidade. Se nós não mudarmos o nosso modelo de gestão, o nosso modo de agir, interpretar e apresentar propostas, com certeza, cada vez mais nós vamos ter uma redução na oferta de alimentos e a dúvida que vai ficar no futuro, como vai ser? Pouco alimento, alimento caro, difícil acesso? Ou nós vamos nos organizar como pessoas responsáveis e competentes e começarmos a trabalhar como deve? Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos a nível mundial. É óbvio que temos os Estados Unidos, a China, a Austrália, a Nova Zelândia, temos a Índia, que são exemplos de produção de alimentos. Tem problemas, mas estão anos-luz à frente do Brasil. Ah, mas o Brasil produz um grande volume, é líder na exportação de soja, de carne bovina, e o que isso quer dizer? Na prática, existe equilíbrio, estabilidade e igualdade nos resultados? Não. São as grandes indústrias, as megas, que ganham muito. É os favorecimentos com relação ao mercado internacional, os melhores negócios que estão nas mãos de poucos. Acesso ao crédito que está nas mãos de poucos. A realidade é outra totalmente diferente. O agronegócio de Brasília é perfeito. E esse agronegócio de Brasília atinge uma pequena maioria desse agronegócio fora do gabinete. Mas a grande maioria do agronegócio real, o produtor, está vivendo cada vez mais os seus piores momentos. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, como eu disse, e começarmos a trabalhar de maneira responsável, com certeza o setor do agronegócio vai sentir muito. Mas nós, consumidores, na hora de irmos ao supermercado, fazer as nossas compras, com certeza vamos sentir muito o peso do preço dos alimentos no bolso.